Graça e paz. Quero saudar a todos aqueles que estão conectados a essa live. É muito bom saber que você está aí no outro lado para adorar o Senhor, para receber a palavra. E o meu desejo é que o Espírito do Senhor esteja na direção de tudo aquilo que vai acontecer nessa noite e que você seja abençoado, que você seja visitado pela glória do Senhor e a sua fé seja ampliada e a sua vida espiritual cada vez mais solidificada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós adorarmos o Senhor, eu queria te convidar para nós orarmos a Deus. Senhor, obrigado por essa porta aberta de nós podermos, Deus, participar deste culto online, Deus te adorando, recebendo a palavra, recebendo oração, enfim, sendo desafiados a estarmos unidos ao Senhor, ligados ao Senhor, conectados ao Senhor nesse tempo. Pai, eu oro para que o Senhor realmente esteja na direção e no controle, ó Deus, dessa live, e que o Espírito Santo haja, mova em cada vida, em cada coração. Deus, eu já te dou graças em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te adorarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores
estava ouvindo uma ministração essa noite, ao qual o pastor falava que muitas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra do Senhor, ela fala diferente, porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só existe um caminho, Jesus é o único caminho, né? Não tem outro caminho. Então importa que nós venhamos estar sempre em comunhão com Ele, através do Espírito Santo, buscando através da sua palavra conhecer mais e buscar viver mais essa vida com o Senhor. Amém? Ele é o único, que não há nenhum outro além dele. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Declara bem forte, meu irmão. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno, oh Deus, de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus nesta noite. Que bom, mais uma vez, eu repito, que bom que você está aí assistindo online essa reunião, esse culto, que realmente o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Eu queria ler uma palavra de Deus
para servir de base para essa rápida meditação que nós vamos ter nessa noite. O texto está no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 23 a 25, onde diz assim: Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele sabia, ou ele mesmo sabia, o que era a natureza humana. Deus, obrigado pela palavra, e a minha oração é que o Senhor abençoe o meditar desta palavra no coração de todos. Obrigado, Jesus. Amém. Jesus estava no primeiro ano do seu ministério, e foi nesse ano que a sua fama cresceu muito, a sua popularidade, ela foi a um nível muito elevado, por causa daquilo que ensinava, mas especialmente por causa dos sinais que ele realizava. Esses sinais, eles atraíam pessoas compartilhavam adiante o que Jesus estava realizando, o que literalmente atraía multidões até onde Jesus estava. E aqui o texto, ele nos fala exatamente isso. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, de fato era uma multidão, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Então, os sinais eram a razão principal das pessoas virem a Jesus, recorrerem a Jesus, porque também queriam ser abençoados. Mas, quando nós olhamos o versículo 24, nós ficamos pensando, mas o que realmente Jesus estava querendo dizer? No 24 diz, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. Então é claro que aqui não fala que Jesus já tivesse encontrado essas pessoas em algum lugar e tivesse um conhecimento pessoal. Não, Jesus conhecia o interior do ser humano. Jesus, ele tinha um entendimento, uma visão, um discernimento muito profundo da realidade interior de cada ser humano. Por isso, quando aquelas pessoas começaram a vir a Jesus, Jesus começou a perceber que a sua motivação era uma motivação equivocada, que de fato eles não estavam vindo para receber aquilo que era essencial, que era perdão e salvação. Essas pessoas vinham atrás de algum milagre, atrás da solução de algum problema que eles estavam vivendo e que lhes trazia angústia e sofrimento. Então, o que significa essa palavra de Jesus no versículo 24? Que Jesus não confiava neles. Eu creio que é um texto que a gente precisa meditar. Porque se Jesus conhecia as pessoas naquele tempo, eu quero dizer para você que Jesus conhece as pessoas hoje. Jesus conhece as pessoas e conhece as motivações de cada pessoa que se aproxima dele. E isso é muito sério, isso é muito importante. Então, nós precisamos meditar e avaliar esse versículo, e o que nós concluímos é que Jesus está dizendo que a fé que as pessoas professam nem sempre é uma fé transformadora. Aqui diz que eles creram, mas esta fé não era uma fé que levou essas pessoas a uma transformação real e verdadeira da sua vida. Então, não era uma fé que fizesse dessas pessoas discípulos de Jesus. E é por isso que a gente precisa parar e precisa pensar, precisa refletir, porque a colocação de Jesus
ela é extremamente importante e ela é extremamente séria. Então, eu creio que para a gente entender melhor essa palavra de Jesus, é bom a gente ir a João no capítulo 6. João capítulo 6 é um capítulo maravilhoso da Bíblia. E ali no capítulo 6, bem no início, nós temos a história da multiplicação dos pães. Novamente, multidões vêm a Jesus exatamente para receberem dele alguma coisa importante para as suas vidas. E então Jesus, olhando aquela multidão, vendo que eles não tinham com que se alimentar, Jesus sugere aos discípulos que providenciassem comida para todo aquele povo. É claro, era uma multidão. Como alimentar uma multidão? Então Jesus pergunta: o que vocês têm aí? E disseram 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus disse: mande as pessoas sentarem em grupos de 100 e de 50. E Jesus pegou aqueles 5 pães, Jesus pegou aqueles 2 peixes, os abençoou, começou a partir. E um grande e extraordinário milagre se processou. Se a gente vai pensar, quanto pão se multiplicou ali daqueles 5 pãezinhos que foram entregues na mão do Senhor. Quanta carne de peixe se multiplicou daqueles 2 peixinhos que foram colocados nas mãos do Senhor. Então, nós temos o relato de um milagre extraordinário que Jesus operou aqui. Um milagre realmente grandioso. E impressionou tanto as pessoas que o texto nos diz que aquela multidão, ante aquele fato extraordinário, ela pensou, no versículo 14 de João 6 diz: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. E aí no versículo 15 diz: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Eles ficaram tão impressionados, tão felizes com o milagre. Imagina, alguém com poder para multiplicar pães, alguém com poder de multiplicar peixes, alguém com capacidade de colocar o pão na mesa das pessoas sem que elas precisassem se esforçar, sem que elas precisassem trabalhar para que isso acontecesse. É óbvio, qual é a decisão? Vamos proclamar Jesus rei, porque então nós vamos ter pão e peixe todos os dias da nossa vida. A nossa vida vai ser uma vida abençoada, nossa vida vai ser uma vida feliz. Assim é o ser humano. Mas o texto diz na sequência que Jesus se retirou. Porque não era o propósito da vinda de Jesus? Claro que não. Não era o propósito. E Jesus se retirou, foi orar. Mais adiante no capítulo 4, nós temos Jesus andando por sobre as águas. E Jesus novamente se reencontrando com aquelas multidões. E então Jesus começa a ensinar, Jesus começa a aprofundar o seu ensino. Porque Jesus, que conhece o coração do ser humano, ele havia discernido com toda a clareza que toda aquela multidão tinha vindo a ele e estava seguindo, correndo atrás dele desesperadamente, porque ele havia operado o milagre, porque ele os havia alimentado sobrenaturalmente com o pão e o peixe. E eles estavam ali indo atrás de Jesus na expectativa de mais milagres, de mais ações poderosas de Deus, de mais ações sobrenaturais que Jesus poderia realizar na vida deles ou no meio deles. Mas não era esse o propósito de Jesus. Jesus tinha vindo para salvar o que estava perdido. Então, se você lê no capítulo 6, leia na sua casa todo o capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus começa a
aprofundar o seu discurso. Jesus começa a colocar com maior seriedade o que realmente Deus espera das pessoas, ou até mesmo para levar as pessoas a compreenderem quem Ele era e o que era necessário para que essas pessoas pudessem agradar verdadeiramente ao Senhor e receber dele aquilo que Jesus veio trazer. Então, aqui no capítulo 6, nos versículos 43, nós temos um ensinamento muito, muito precioso. Olha só, diz aqui, Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então agora Jesus começa a trazer um ensinamento, tentando clarear a mente daquelas pessoas, para que elas entendessem como realmente Jesus queria que elas se aproximassem dele, com que atitude, com que motivação, com que desejo. Então, ele diz isso: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha como Jesus começa a trazer a essência, o centro da sua vinda a este mundo. E ele vai adiante. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que esse pode nos dar sua própria carne para comer? Porque eles não estavam compreendendo as colocações de Jesus. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem come esse pão, viverá eternamente. Então entenda, Jesus havia multiplicado pães, e Jesus usa a figura do pão para falar a respeito dele mesmo. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Então, Jesus se apresenta, sabemos que Jesus não está querendo que alguém coma da sua carne física. Jesus está falando espiritualmente. Ele está falando do seu ministério, da obra que ele veio realizar. Ele havia vindo ao mundo para dar a sua vida lá na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue em favor de todos os pecadores, para que as pessoas pudessem ter perdão de pecados, pudessem ser reconciliados com o Pai e pudessem se tornar filhos de Deus. Ele diz: olha, quem não comer do pão que eu ofereço, essa pessoa não tem vida eterna. É preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Então este é o pão
que desceu do céu. É Jesus, em nada semelhante àquilo que eles haviam comido, nem ali e nem lá no Velho Testamento, no deserto, que era o maná que Deus fez cair durante 40 anos para que o povo de Israel se alimentasse no deserto. Jesus não tem nada a ver nem com o pão que foi multiplicado, nem com o pão que caiu lá, o maná que caiu lá no deserto. Jesus diz, então, quem comer este pão, que era ele, esta pessoa viverá eternamente. Então, quando a gente começa a meditar nesta palavra, nós entendemos um pouco melhor exatamente o que está escrito aqui no capítulo 2, quando Jesus diz que o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos. Jesus, ele sabia o que era a natureza do homem. Ele sabia que muitas pessoas o procuravam com motivações equivocadas e erradas. E isso, queridos, precisa nos levar à reflexão. Por que que nós vamos a Jesus? Por que que nós nos aproximamos do Senhor? Qual é a nossa motivação? Sabe, às vezes, a gente se reúne numa reunião, num culto, porque gostamos da pregação, gostamos do entusiasmo daqueles que liberam a palavra. Nós vamos a um culto porque gostamos do louvor, gostamos da adoração, há tanta vida, há tanta alegria. E nós gostamos, e por isso nós participamos daquela reunião. Gostamos, de repente, de receber oração. Por quê? Porque temos necessidades. Mas às vezes, a nossa motivação não passa disso. Nós apenas vamos para termos a nossa alma saciada, as nossas emoções, mas não temos uma entrega e uma rendição completa e absoluta da vida a Jesus. Por isso, se a gente olhar no capítulo 6, depois de Jesus ter dado esse ensinamento, ter realmente, eu vou dizer assim, estreitado o caminho para aquelas pessoas, elas ficaram chocadas. O texto diz na sequência que as pessoas, deixa eu ler aqui, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Eles acharam duro demais as palavras de Jesus, quando Jesus estava requerendo compromisso, estava requerendo compreensão, estava requerendo entrega absoluta da vida nas mãos dele. Eles acharam que aquele discurso era muito duro, era muito difícil de seguir aquilo. E eu creio que não é tão simples assim. Seguir a Jesus de coração, é claro que não é uma coisa assim superficial, banal. Não, requer de você uma compreensão, uma renúncia de muitas outras coisas e uma entrega muito profunda da sua vida a Jesus. Por isso, Jesus, ele falou, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Isto é, abra mão dos seus próprios interesses. Se você quer a vida eterna que Jesus conquistou na cruz, você precisa abrir mão de muitos dos seus próprios interesses. Para quê? Para que Jesus seja Senhor na sua vida. Ele diz, você precisa tomar a sua cruz e precisa seguir o Senhor. Então esta é a palavra de Jesus e ela é muito séria. E por isso, mais adiante um pouquinho, em João, no capítulo 6, no versículo 66 diz, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você está entendendo o nosso texto de João capítulo 2, 23 a 25? Quando Jesus disse que não confiava nas pessoas porque ele conhecia a pessoa humana, exatamente é disso que Jesus está falando.
no versículo 25 do nosso texto, também diz, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, Jesus sabia que muitos estavam vindo a ele com motivação errada, estavam vindo a ele apenas para serem abençoados materialmente, fisicamente, para receberem algo, algum milagre, alguma coisa extraordinária, mas ninguém, ou a grande maioria, não estava realmente compreendendo quem era Jesus e o que Jesus realmente viera a fazer e qual seria a atitude correta de cada um deles diante do Senhor para serem abençoados, serem salvos. E nós temos que transpor isso para os nossos dias. Eu creio que muitas pessoas que vão numa igreja não têm entendimento do porquê estão fazendo isso. Vão em função de coisas exteriores, vão por motivações emocionais. E é por isso que nós temos que nos autoavaliar. Nós temos que nos examinar. A palavra de Deus, ela nos ajuda a nós entendermos isso. Ela tenta nos motivar a nós realmente fazermos uma análise muito sincera da nossa vida. Nós temos que nos examinar a nós mesmos para ver se realmente há fé, uma fé comprometida no nosso coração para com Jesus. Porque se não houver, no momento que dificuldades surgirem diante de nós, no momento em que a nossa fé for um pouco mais exigida em função de circunstâncias, nós não vamos resistir. Nós vamos abrir mão, como fizeram aqueles de João capítulo 6, que acharam muito duro o discurso de Jesus e abandonaram o Senhor. Antes era uma multidão, agora Jesus estava cercado apenas de 12 pessoas, os seus discípulos. E eu creio que a nossa atitude, ela tem que ser exatamente como a atitude dos discípulos. Porque quando Jesus viu que aquela multidão o havia abandonado, Jesus pergunta aos discípulos, e vocês? Vocês também querem ir embora? Porque Jesus, ele não obriga ninguém a segui-lo. É uma escolha espontânea que nós fazemos de seguir o Senhor. Mas os discípulos, eles estavam cientes da sua decisão. Eles sabiam muito bem o que queriam. Por isso, ante essa colocação de Jesus, os discípulos dizem, Pedro toma a palavra em nome dos demais discípulos e diz, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Vamos recorrer a quem? Vamos buscar a quem? E aí, dá uma outra declaração muito forte. Aqui no nosso texto, ele diz, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eles compreenderam que aquele ensino de Jesus era um ensino que levava à vida eterna. E esse era o anseio do coração de cada um deles. E aí eles dizem, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Essa é a resposta que o Senhor espera de todas as pessoas que venham a Jesus. Que compreendam que só Ele tem as palavras de vida eterna. Que somente pela fé nele nós somos feitos filhos de Deus. Que somente pela fé nele nós somos reconciliados com o Pai. Somente pela fé nele nós vamos poder ter uma vida transformada, totalmente conectada com o Senhor, totalmente controlada e guiada pelo Espírito Santo. Esse é o desafio de Deus para a sua vida, é o desafio de Deus para a minha vida, nesse tempo em que muitas pessoas vão a Jesus. As igrejas estão crescendo, pessoas de todos os níveis estão indo a Jesus, mas a pergunta é, qual é a motivação? As pessoas estão compreendendo quem Jesus é, as pessoas estão entendendo o que é ser um verdadeiro filho de Deus, as pessoas estão prontas a fazer uma entrega genuína, profunda, sincera e verdadeira da vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o nosso texto fala, quando Jesus diz, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos.
Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Queridos, nós temos uma natureza humana. Jesus diz aqui que ele sabia o que era a natureza humana. Como muitas vezes as pessoas se confundem, como muitas vezes as pessoas priorizam o emocional, os anseios da sua alma e não o espiritual, não uma entrega real e verdadeira da vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, você que está me assistindo nesta hora, você que está conectado a este culto online, eu desafio você a olhar para dentro de si mesmo. Quem é Jesus para você? O que tem levado você a ir à igreja, a se chamar de cristão? Você realmente entende quem é Jesus Cristo? Como os discípulos entenderam? Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Você entende, querido, que só Jesus tem as palavras de vida eterna? E que Ele é o Santo de Deus? E você precisa crer, confiar em Jesus. Que Ele é o Santo de Deus, que Ele é aquele que veio do céu como pão vivo para se entregar numa cruz, para tomar sobre si a tua culpa e o teu pecado, para transformar a sua vida, tornar você filho ou filha de Deus e, consequentemente, levar você a unir-se a Ele, a estar unido a Ele numa nova vida. Esse é o desejo do Senhor. E eu quero, nessa noite, desafiar você a pensar sobre isso. Se realmente a sua vida está devidamente conectada com o Senhor. Se a sua motivação para buscar o Senhor é correta. Se a sua preocupação maior é o espiritual e não o mero emocional. Isso é essencial para que você seja filho ou filha de Deus e seja herdeiro da vida eterna. Deus abençoe a vida de todos. Eu quero orar por você. Gostaria que você colocasse a sua vida no altar do Senhor. Se você tem uma necessidade, coloca na presença de Deus, porque Deus é fiel. Ele é poderoso para abençoar a sua vida, seja em que área for. Pode ser no físico, pode ser no emocional, pode ser na área familiar, pode ser no financeiro, pode ser na área de libertação, alguma necessidade maior. Eu quero dizer para você que esse Jesus, que conhece o ser humano, ele também é poderoso para fazer sinais e maravilhas. As pessoas o procuraram, segundo o nosso texto, por causa dos milagres. Jesus nunca vai deixar de fazer milagres. Mas o alvo principal dele é que, através dos milagres, nós compreendamos que precisamos de Jesus e nos rendamos a Ele. Por isso, se você precisa de um milagre, coloque essa necessidade na presença dEle e eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, sempre operaste milagres. E os evangelhos nos contam como multidões vinham ao Senhor, em busca de algum auxílio, em busca de alguma solução, em busca de algum milagre. E o Senhor, em nenhum momento, mandou alguém embora sem abençoar essa pessoa. E hoje o Senhor é o mesmo Deus. Por isso eu quero orar por cada pessoa que está conectada a essa live. Senhor, que está dizendo: Deus, eu preciso de uma visitação do Senhor. Eu preciso de uma ação poderosa do Senhor na minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar que agora, esse poder que se manifestou na ressurreição de Jesus, Pai, esse poder toque cada vida agora. Que cada necessidade, Deus, seja suprida por esse poder. Pai, que cada vida seja abençoada por esse poder. Pai,
que vitórias sejam operadas em nome de Jesus, em cada um para o teu louvor, Senhor, porque Tu és Deus, Deus vivo e Deus todo-poderoso. Pai, eu quero de uma maneira especial orar pelo Kleber, que está hospitalizado com sérios problemas de bexiga e de rim. Pai, eu quero orar que o Senhor vá lá no hospital, que o Senhor toque a vida dele em nome de Jesus. Pai, que o Senhor faça um milagre na sua vida. Oh, meu Deus, ele vai passar por um procedimento delicado. Pai, guarda-o na palma da tua mão, em nome de Jesus. Pai, para que ele seja restabelecido pelo teu poder. Pai, ele possa dar testemunho da grande vitória que o Senhor lhe concedeu, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, glórias ao teu santo nome, porque temos um Deus a quem recorrer e temos um Deus no qual confiar. Por isso, toda a glória, toda a honra e todo louvor a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando das nossas atividades no final de semana. Fim de semana tem o jantar dos amigos que os jovens estão promovendo. Se você quer participar, ainda não comprou o seu cartão, você pode fazer contato aqui na Secretaria da Igreja, você pode reservar o seu cartão e participar desse jantar, que vai ser uma coisa muito preciosa, uma comunhão muito agradável entre os irmãos, e é claro, você vai comer uma refeição muito gostosa. Também lembramos dos cultos de domingo, que você de fato venha pela manhã, venha à noite, venha de coração aberto, venha para buscar o Senhor. Por quê? Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna, e é preciso crer nele para que nós sejamos transformados e plenamente unidos a Ele pela fé. Por isso, aguardo a vocês nesse final de semana, para que a bênção do Senhor continue se derramando e multiplicando sobre as nossas vidas. Deus abençoe a cada um. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso.
e seja a glória, sim, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra neste lugar, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos declarar poderoso e poderoso Deus, te adoramos, e poderoso Deus, te entronizamos, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Levante as suas vozes nessa hora, poderoso, poderoso.